7º ano, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de ciências, não é isso? Então, hoje nós vamos tratar de um tema extremamente importante para todos, não só para seres humanos, mas também para fauna e flora, ok? Então, vamos lá. O tema da aula de hoje é modificações nos ecossistemas e suas consequências. Todos nós sabemos que o ecossistema, qualquer ecossistema, ele tem um equilíbrio. E muitos fatores podem influenciar negativamente esse equilíbrio. Uma vez que você torne a fazer uma ação, que essa ação tenha como consequência, por exemplo, a diminuição de uma população, ou o aumento de uma população, ou a diminuição de uma área, por exemplo, de árvores com plantas e animais. Tudo isso pode prejudicar esse equilíbrio que é tão delicado, ok? Então, por exemplo, quando há a falta de recursos para aquela população, então isso pode influenciar negativamente, ok? O equilíbrio em um ecossistema. Vejam bem, em um ecossistema são construídas inúmeras relações e elas são interdependentes. O que significa isso? Uma vez que uma dessas populações sejam prejudicadas, alteradas, isso vai gerar consequência para outras populações coexistentes, ok? Então, o que acontece com uma população vai ter influência principalmente negativa, tá? Em outras populações que estejam ali coexistindo. Isso leva a um desequilíbrio ambiental. Um desequilíbrio ambiental vai afetar várias populações e uma área extensa ou pequena, tá? Trazendo prejuízos a curto, médio e longo prazo, de forma direta e indireta. Não é segredo para ninguém que o maior causador de alterações ambientais é o ser humano, né? O ser humano é o único ser que destrói o próprio ambiente, assim, o próprio local, o próprio habitat. Ele mesmo suja o próprio ambiente em que ele vive, ele mesmo destrói, enfim. Então, o ser humano, ele traz consigo esse estigma de um ser que destrói o ambiente em que vive. Isso é muito sério, porque não afeta só o ser humano. Se afeta só o ser humano, era bom, mas como eu falei, uma vez que você traz uma ação que traz prejuízos para uma população, vai gerar prejuízos para várias, ok? Porque uma basicamente influencia na outra, de forma direta ou indiretamente. Existem vários tipos de alterações que o ser humano pode fazer, mas eu vou citar aqui para vocês duas que são muito importantes e eu acho que até menos faladas. A primeira delas é a inserção de uma espécie exótica. Eu vou explicar direitinho para vocês, tá? E a segunda é a extinção. A extinção eu acho que é mais falada, né? Então vamos começar primeiro com a inserção de uma espécie indesejada, exótica, enfim, que não fosse natural daquele ambiente. Bem, quando um ecossistema ele está em equilíbrio, basicamente ele vai impor naturalmente fatores que irão controlar o crescimento das populações, ok? Então, só vai ter uma quantidade específica e ideal para aquele ambiente. Quando há a inserção de uma espécie exótica, ou seja, de uma espécie que não era natural daquela área, o que é que vai acontecer? Esses fatores não vão conseguir controlar, ok, essas espécies exóticas. Com isso, o que vai acontecer? Essa espécie exótica, se não tiver um predador, claro, ela vai se reproduzir em grande quantidade. E quais são as consequências disso? Primeiro que vai causar um desequilíbrio, né? Por que um desequilíbrio? Porque muito provavelmente ela vai ocupar uma área muito grande e assim vai deixar para aquelas espécies naturais daquele ecossistema um habitat menor. Então vai prejudicar no sentido do habitat, do nicho ecológico, né, que são os hábitos que têm que ser alterados devido àquela nova espécie invasora. Enfim, então isso vai trazer prejuízos para aquele ecossistema. E isso vai causar um desequilíbrio, ok? Um exemplo disso são os mexilhões dourados. Basicamente, esses mexilhões, eles estão trazendo consequências tanto para populações de mexilhões naturais daquele local, porque há uma batalha, digamos assim, por alimento, ok?
Eles estão causando muitos transtornos a hidrelétricas. Por quê? Eles estão incrustando em tubulações, fazendo com que seja muito difícil o resfriamento de alguns maquinários das hidrelétricas. E quando eu falo nisso, eu vou colocar imagens, tá? E quando eu falo disso, não é 2, 3 mexilhões. São populações, são colônias, na verdade, enormes, com 100 mil, ok, indivíduos. É muita coisa. Então, é um exemplo de uma inserção de uma espécie exótica que, digamos, que trouxe prejuízos, e nesse caso, prejuízos reais, ok? A curto, médio e longo prazo. Vamos agora falar sobre extinção. O que é a extinção de uma espécie? Basicamente, é o desaparecimento por completo de todos os indivíduos daquela espécie. Isso é muito triste, tá? Porque isso acarreta uma série de consequências na teia, na cadeia alimentar de outros seres vivos. E esse processo de extinção, ele pode ser natural ou ele pode ser causado pelo ser humano. O natural é, por exemplo, os dos dinossauros, ok? Foi um processo de extinção natural. Ele não é natural quando vão haver fatores como caça predatória, ok? Desmatamento. Por quê? Uma vez que você destrua a área em que o indivíduo vive, o habitat natural dele, onde ele consegue desenvolver o seu nicho ecológico, que são os seus hábitos, ele se vê numa situação, mesmo se ele sobreviver, né, ao desmatamento, porque, por exemplo, quando há o desmatamento pode ser derrubada de árvores ou pode ser queimadas. Se ele conseguir sobreviver a isso, mas vai faltar o quê? Recursos. Ok? Ele vai ter muito mais dificuldade para encontrar água. A casa dele, basicamente, não será a mesma. Então, assim, muito provavelmente esse animal, ou a planta, né, que vivia ali, basicamente ela não vai ter recursos para sobreviver, ok? Então, o ser humano, ele influencia muito negativamente nesse aspecto, ok? A caça predatória, em específico, é um problema sério aqui no nosso país. Por quê? Nosso país, ele é um país riquíssimo em espécies, tanto de fauna e flora. E que quanto mais raro é o animal, ou seja, se a população desse animal estiver, por exemplo, entrando em extinção, ou seja, tiverem poucos indivíduos dessa espécie, ele se torna mais caro, porque é como se fosse, é uma coisa rara, ok? Poucas pessoas e poucos lugares no mundo vão ter essa espécie. Isso cresce o olho de pessoas que, digamos, que fazem uma coleção de animais exóticos, tá? E tem várias pessoas, tá? Milionários que fazem isso e pagam preços exorbitantes, ok? O nosso país, ele sofre muito com isso em relação a aves, ok? As nossas aves, infelizmente, elas não são protegidas como deveriam, né? Se a gente citar, por exemplo, o momento que nós estamos vivendo agora, gente, a gente tá vivendo o coronavírus, porém, quem desmatava ainda está desmatando, tá certo? Ele não tá em casa. E uma vez que toda a atenção esteja ligada num assunto só, as madeireiras, os pecuaristas, enfim, os caçadores estão agindo da forma como bem entenderem. Porque o foco não é eles, ok? O foco que já era pouco, agora está bem menor. Então, o foco não são eles. Então, eles estão, digamos que, tendo uma liberdade maior para fazer isso. Enquanto eu e você estamos aqui numa aula, muito provavelmente, caçadores estão caçando, desmatamento está acontecendo aí de uma forma muito grande. E, infelizmente, a gente não tem como ter um controle sobre isso, principalmente nesse momento. Um aspecto importante, ainda se tratando de caça, o tráfico de animais enfim, é um assunto muito delicado, porque envolve animais que muito provavelmente, por exemplo, se numa caçada, um caçador ele consegue pegar, sei lá, 4 filhotes de arara. O tráfico de animais vai fazer com que muito provavelmente apenas um deles sobreviva. Por quê? Eles são enviados, né, para essas pessoas que colecionam de formas clandestinas, em situações muito
muito complicadas, ok? Então, assim, as pessoas não se importam. Quem sobrevive do tráfico, quem trabalha com tráfico, enfim, não se importa. Então, basicamente, é só pelo dinheiro mesmo. E os animais sofrem muito nesse tráfego, nesse trajeto. Assim, é um problema sério no nosso país, mas infelizmente não é tratado com a devida importância. Né? A extinção de uma espécie, ela não é só uma perca para o patrimônio biológico, tá? Ela é uma perca no geral, gente. Porque além de afetar cadeias e teias alimentares, e pode ter certeza que vai afetar o ser humano, direto ou indiretamente, a curto, médio ou longo prazo. Vai chegar, ok? Essa conta chega pra gente mesmo. Isso, digamos que, faz com que uma espécie que poderia ter um potencial para ser estudada, sei lá, para a sua essência ser usada, por exemplo, de uma planta. O cara lá desmatou uma área enorme. Pode ser que naquela área tenha uma planta que a sua essência possa ser usada para cura de doenças. A gente não sabe, ok? Porque, por exemplo, numa floresta como a amazônica, não temos catalogadas todas as espécies que tem ali, gente. Então, nós não sabemos o poder, sabe, fitoterápico de todas as plantas, todos os vegetais que estão ali. Então, assim, uma vez que você perde uma espécie, a gente sai no prejuízo, ok? Saímos no prejuízo, a verdade é essa. Aí você deve estar pensando, professora, mas eu não caço. Professora, mas eu não desmato. Aí, meu amor, eu quero que você pense da seguinte maneira. Você, sua família, consome? Não consome? Eu também, tá? Nós consumimos, por exemplo, carne bovina, carne de boi. Consumimos, não é isso? Daí pensa comigo. Onde é criado esse boi? Numa área, ok? Num pasto. Você sabe qual a precedência desse pasto? Se, por exemplo, esse mesmo pasto antes era uma floresta que foi desmatada de forma ilegal para que o boi fosse lá criado, e você sabe o que aconteceu ali naquela área? Muito provavelmente não, porque isso é impossível de saber. Então, mesmo que você não seja a pessoa que esteja desmatando, mas o seu consumo, ele vai influenciar e incentivar que mais áreas sejam desmatadas, ok? Professora, então eu tenho que parar de comer carne? Não. O que a gente tem que observar muito é o nosso consumo, ok? A quantidade ou a precedência, tem como saber disso, tá? Só que, infelizmente, o ser humano, ele ainda nem criou o hábito de ler rótulos. Grande parte das pessoas não leem rótulos, embalagens, não sabe nem de onde vem, nem a validade direito, né? Então, é complicado. Então, saiba aqui, mesmo que você não seja a pessoa que desmata, que coloca fogo no mato, que caça, mas suas ações, ok, de forma direta ou indiretamente, influenciam a permanência por exemplo, de desmatamento, de queimadas, ok? Então eu quero que vocês pensem dessa forma. Por quê? Não é justo culpabilizar apenas a madeireira, o pecuarista. Por quê? Porque, gente, se você consome daquilo, você tem participação nisso também. Então é muito fácil, o ser humano ele gosta muito de fazer isso, né? Culpabilizar outra pessoa, colocar a culpa para outra pessoa. Mas o ideal é que a gente entenda que nós temos responsabilidade. Se a gente for levar em consideração, inclusive eu já falei isso em aula, tá? A quantidade de água que é utilizada para que você tenha no processo, né, da carne, para que a carne chegue ao ponto de consumo, ideal para o consumo, é enorme. Você sabe, por exemplo, quanto é gasto de água para produzir uma calça jeans? Muita coisa. Então, o que a gente tem que observar mais é fazer nossa parte e sermos consumistas conscientes, ok? A gente precisa consumir, mas a gente pode fazer isso de forma consciente, ok? Desperdiçar menos comida, comprar realmente o necessário. E é isso, tá? Muito obrigada pela atenção de todos. Eu espero que vocês tenham entendido sobre o assunto, ok? E qualquer dúvida é só me procurar, tá certo?
Forte abraço e até a próxima!